Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos e amigas que sempre estão ligados ao nosso canal. Para hoje viemos falar de um tema muito bom, está ligado a legado, presente, passado, futuro. Mas para nós percebermos o que é isso de legado, é importante definirmos o eu. O eu é a parte psíquica animal da pessoa que é preciso educar. Quando nós dissemos quem sou eu, muitas das vezes fazemos a questão quem sou eu. É como se estivesse alguém de trás que corresponde a nós. É a consciência. Mas esse eu se define de várias maneiras. Sob o ponto de vista biológico, dissemos que o eu nasce acabado. Ou seja, o homem não é como uma máquina, onde vem ao mundo e é capaz de substituir orelha, braço, etc. Ao dizermos que o homem nasce acabado, nós estamos a dizer que o homem, quando vem à Terra, vem da forma como ele é e voltará como ele é, sob o ponto de vista biológico. Sob o ponto de vista social, o homem não nasce acabado. É uma pessoa, é um ser que precisa ser educado de uma forma constante para que ele atinja a perfeição. Ou seja, esse homem nasce tabula rasa, sem conhecimento, sem nada, e que adota um comportamento de acordo com a educação que este recebe e o meio em que este está envolvido. São dois pontos de vista completamente diferentes. A socialização do homem, ela acaba sendo muito importante ou influencia de uma forma significativa no comportamento do homem. Nós sabemos que se vives numa zona onde 90% das pessoas consomem álcool e tu não consomes, para aquela população aquele comportamento é normal e é aceito, mas para você que não consome é um comportamento anormal. Ou seja, um comportamento é considerado normal quando é aceito pela comunidade naquele sítio. Anormal quando não é aceito também pela comunidade. Mas o que nós queremos falar aqui não é sobre o comportamento, é sobre o impacto do eu. Esse eu educado ou não na sociedade. As pessoas estudam, são formadas, têm PhD, têm doutoramento e às vezes nós ficamos surpreendidos. Quando elas abrem a boca é um desastre e até nós fazemos a questão, mas será que o fulano estudou mesmo? Em contrapartida, tens uma outra pessoa que tem 10ª classe ou 12ª ou tem licenciatura, entre aspas, é humilde e quando abre a boca dizemos, sim senhora, o José fala tão bem e é educado e até parece que estudou mais que o fulano A que tem um nível de doutoramento. Aí começa-se a perceber que muitas das vezes não é a escola que define o caráter da pessoa. É que o eu, como eu dizia, ele é um ser acabado, mas precisa ser educado, tem as suas particularidades. É dentro dessas particularidades que nós vamos tentar perceber até que ponto o eu pode ter um legado positivo ou negativo na sociedade. O indivíduo motivado é aquele que se comporta como um cão. Veja só, quando tu chegas em casa, o cão começa a ladrar. Diferente do gato. O gato, quando tu chegas em casa, ele está deitado no sofá bem escondido. Então, o eu também se comporta dessa maneira. Por isso, já em diante, vamos falar sobre o impacto da socialização do eu na sociedade. O impacto da socialização do eu na sociedade. Ao falarmos do impacto da socialização do eu na sociedade, nós queremos de facto trazer alguns exemplos concretos sobre o comportamento social do homem no meio em que ele se encontra, sobre o que é que ele fez enquanto esteve vivo na Terra. Vamos começar de uma forma simples. Vocês já ouviram falar do Nelson Mandela, não é? O ícone sul-africano ou o ícone da África que lutou contra o apartheid. Todos nós sabemos que o Nelson Mandela passou por situações que nem posso falar neste vídeo, mas se vocês forem à internet vão encontrar toda a informação ligada a ele. A partir daí nós podemos concluir que o eu do Nelson Mandela, devido à sua persistência para a instalação de um regime não racial, para que o homem fosse igual diante de negro e branco, dizemos de uma forma resumida que o Nelson Mandela, o seu eu contribuiu positivamente para a sociedade. Segundo a história também, se olharmos por aquilo que os europeus escreveram nos nossos manuais de história, que às vezes eu duvido. O Hitler é considerado como um demônio, é diabolizado cada dia que passa. Mas aqui eu tenho as minhas reticências, porque em todas as guerras mundiais, quem esteve por detrás são os norte-americanos. Se formos a se sentar bem analisarmos, vamos perceber que o verdadeiro diabo não foi o Hitler, mas isso é relativo. O verdadeiro diabo são os americanos, que estão por detrás da guerra, que vendem armamentos. São os americanos, franceses, etc, etc. Mas falando sobre o impacto social,
nós percebemos que a imagem do Hitler é diferente da imagem do Nelson Mandela. E você, meu irmão, você que está aí ao lado, que passa todos os dias a beber, chega em casa 0 hora, 1 hora o dia seguinte, e até quando é sexta-feira, a senhora já sabe que você não estará em casa. Qual é a projeção que você faz daqui a 10, 15 anos? O que é que você vai deixar como um bom exemplo nesta sociedade? Você acaba de ser indicado para ser ministro, talvez ministro do interior ou da defesa. No lugar de defender as pessoas, nós em algum momento acabamos assistindo coisas ilegais. Todos nós sabemos que desde que indicaram fulano X para ocupar o cargo X, nós estamos a sofrer. Será que esse é um bom legado? Você que foi indicado como chefe do mercado, as pessoas devem te ver como um deus ou uma deusa. Você que abandonou a sua família e foi se juntar a um homem ou uma mulher, e ainda por cima os teus filhos estudam, Deus dará. Qual é o legado que você está transmitindo? Estas e tantas outras questões eu poderia trazer como exemplos, falando nomes, mas não há aqui necessidade. O que eu estou a tentar trazer é o seguinte, é que nós, enquanto estivermos aqui na Terra, há uma necessidade de nós nos esforçarmos para que sejamos capazes de criar uma boa imagem, não uma imagem para outro ver, uma imagem que possa trazer exemplos positivos para a sociedade. Temos que analisar até que ponto o eu pode contribuir positivamente ou negativamente na sociedade. Logo no começo eu trouxe 2 exemplos. O primeiro exemplo é do Nelson Mandela e o segundo exemplo é do Hitler. Mas também tentei fazer perceber que por detrás da imagem relacionada ao Hitler existem outras figuras que muitas das vezes não dão cara, que são os americanos, os franceses, etc., que estão direta ou indiretamente ligados com a guerra. Nós sabemos que quem invadiu a Líbia foi a França ou a OTAN. Sabemos como é que é constituída a OTAN. Mas logo a priori estamos a perceber que a OTAN, como organização, ela não tem um impacto positivo sobre o desenvolvimento da sociedade a nível mundial. Podíamos também saltar, por exemplo, para outros movimentos de libertação. A MPLA também não tem um impacto positivo sobre o sistema de governação e tantas outras. Mas aqui não vem o caso. O que vem o caso é para falarmos sobre o eu. Como é que o indivíduo pode viver sem fazer o mal? E se fizer o mal, reconhecer e a partir daí passar a praticar atos positivos. Tu estás aí, meu irmão, sentado. Se conseguiste algum valor, não grita na rua, não diz a toda a gente que você é rico. Nós temos pessoas que só por beberem 3 cervejas, o bairro já é dele, mas em contrapartida ao lado tem um vizinho que tem uma casa grande, de rei do chão, ele não grita. Temos pessoas que só por terem um pouco no bolso, não tenho nada contra isso, até é bom. Estamos a ver muita roupa nova e até manda vir roupa de fora. Também um exemplo a seguir ou não. De uma forma resumida, o que estamos a tentar dizer aqui é o seguinte: enquanto nós estivermos vivos, enquanto nós fizermos parte desse mundo, seria bom que nós fôssemos um exemplo a seguir, porque deste exemplo a seguir nós iríamos inspirar muita gente a praticar bons atos. Eu poderia falar, por exemplo, do Gabriel Júnior. Se esforça tanto, cria condições para que as pessoas estejam juntas. Vejo casamentos organizados por ele, 100 pessoas a casar. É um bom exemplo. Mas em contrapartida, eu vejo pessoas que não têm nada disso. No lugar até de casar, criam separações. Foi indicado como ministro, está a andar com todas as secretárias. Foi indicado como diretor, todas as colegas bonitas fazem parte dele. Senão, é essa parte onde nós temos que começar a mudar de comportamento. Como é que nós podemos contribuir positivamente para que a sociedade olhe para nós como exemplo? Por que é que nós, onde nós estamos, só criamos tristeza no lugar de criar harmonia? Por que é que as instituições que nós estamos a dirigir, só por saberem que nós estaremos lá como chefe, pessoas estão a pedir transferência? Será que este é um bom exemplo a seguir? Acho que não. Se nós precisamos desenvolver o mundo, se o mundo tem que prosperar, nós também temos que desenvolver dentro de nós. Um conselho vai aí, meu irmão. Queres viver em paz? Educa seu eu. Educando o seu eu, você poderá estar à vontade consigo mesmo e muitos vão poder seguir os seus exemplos aqui na Terra. E para terminar, há 2 músicos que eu admiro muito. Vou tentar melodiar nessa sentada social, que para mim considero como um legado positivo a seguir. Para além desses 2 jovens, existem outros também que, com o andar do tempo, nos nossos programas sempre vamos fazer menção. Eles não são 2, são 3. O primeiro é o 20 Fingers, um jovem
jovem da Beira, se não estou errado. Tenho assistido a carreira dele, tem cantado muito bem. Cada ano que passa, ele supera. O segundo é o Constâncio, que é de Quelimane, um jovem talentoso. Comecei a escutar as músicas dele em 2000. E depois temos um que é considerado como revolucionário, que é o Azagaia. Vou tentar melodiar, né? Porque a vida é assim. Temos sempre a seguir os bons exemplos. O 20 Fingers eu gosto muito da última música que ele lançou há bocado. Aquela que diz Uau, uau, uau. Essa noiva é mais bonita que eu já vi na terra. Uau! Uau, uau! Para além dessas músicas, uau, ele também tem outras melodias bonitas. Por exemplo, aquela Sorria Para Mim. Tem outras também do passado que são músicas muito elegantes. Na Terra do Coco, Zambésia, pequeno Brasil, temos o Constâncio. Ele gosta muito de cantar em dialeto. Mas há uma música que eu gosto muito dele, tem como título Ruth. Diz que é assim: tudo começou por você, Ruth. Tô apaixonado por ti, sem poder te falar. Por ti sou um doido, loucamente perdido. Perdi consciência, perdi minha vida por ti. Ruth, Ruth, meu amor é Ruth. Ruth, Ruth, meu grande amor. Para finalizar, temos o Azagaia, que não está entre nós, que tem versos que na atualidade os jovens usam muito. Um deles é: miúdo que tem os testículos no lugar que metade dessa gente devia alugar. Azagaia, o miúdo que tem os testículos no lugar é que metade desses políticos deviam alugar. São tantas palavras que fica-me difícil cantar, mas pronto, sabem do que é que eu estou a falar. Por exemplo, tem uma música que diz que a minha geração acredita em mais do que vê, em mais do que lê, etc. Porque a minha geração acredita em mais do que vê, em mais do que lê, sobre verdades e mentiras. É que a minha gente... Muito obrigado. Ainda vê mais vídeos. Qualquer sugestão, sabe como é que podem fazer. Podem ligar para nós através do 84 45 19 803. Mais ideias, mais temas para serem debatidos. É tudo o que nós queremos. Hasta la vista. Até a próxima.